pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente à biologia celular e molecular, essa playlist que nós estamos fazendo. E hoje nós vamos falar de mais um conteúdo muito importante. Mas antes eu quero te falar, se você quer receber mais conteúdos, mais videoaulas, vem, se inscreve aí no canal para você sempre receber mais conteúdos, participar aqui da nossa comunidade no YouTube. E claro, deixe seu joinha para ajudar a gente. Eu sei que é chato esse negócio e tal, mas sempre dá uma forcinha aí para a gente continuar fazendo mais vídeo para você. Então vamos lá, vamos ao que interessa. Hoje a gente vai falar de osmose. Osmose e os seus mecanismos. Com certeza você que está no ensino médio, ensino fundamental ou no ensino superior, não sei, já ouviu falar de osmose. Mas o que é essa tal de osmose? Simples. Osmose é um transporte. Transporte como? Que tipo de transporte? É um transporte passivo de solvente. Pois é, não confunda. Existe solvente e o soluto. Tranquilo? O solvente que a gente está se referindo aqui é a água. Então, osmose é o transporte passivo de água. Poderíamos dizer assim? Poderíamos dizer, é um solvente, a água é um solvente universal. Então, a gente fala que é um transporte passivo porque ele é sem gasto de energia. Ele vai acontecer ali automaticamente, não tem gasto nenhum, não tem gasto de ATP, não tem gasto de nada, ele acontece normalmente. Então, osmose é o transporte passivo, sem gasto de energia, de um solvente, a água, por exemplo. Beleza? E o que a gente pode falar sobre esse tipo de transporte? Como que ocorre esse transporte? E essa osmose, esse transporte passivo de solvente, ele sempre vai acontecer do meio mais hipotônico para um meio mais hipertônico. Ou seja, ele vai de onde tem menos soluto para onde tem mais soluto. Ou seja, ele vai de onde está mais hipotônico para onde está mais hipertônico. Você vai entender agora. Olha na imagem. Essa imagem vai esclarecer tudo. Aqui a gente tem dois tubos. E isso você consegue observar. Mas o que a gente vê de diferente aqui? A gente vê dois tubos, só que um tubo ele está ali com a água no mesmo nível, não é verdade? Está ali tranquilo, está equilibrado. E existe uma membrana semipermeável, que é esse tracinho vermelho que você vê dentro do tubo. Mas qual a importância dessa membrana? Bom, uma membrana permeável, ela deixa passar tudo. Uma membrana semipermeável, ela deixa passar água. Então, vai passar água por meio dessa membrana semipermeável. Mas o que a gente pode falar aqui referente à osmose? O foco é osmose. Então, a gente vê esse vidro aqui, esse recipiente, com água equilibrada. Só que você vê que existe uma diferença de concentração de um lado para o outro, não é verdade? Olha, tem aí a membrana semipermeável, esse tracinho em vermelho, e a gente vê que tem mais bolinha de um lado do que do outro. Na verdade, tem mais bolinha em um lado do que no outro. Porém, a água ainda está equilibrada, está ali igual para os dois. Mas agora vamos aqui esclarecer algo. Nós vimos o recipiente, a água está igualzinha ali. Porém, a gente vê que tem mais bolinha de um lado do que do outro. O local onde tem mais bolinhas, que a gente fala que é o soluto, ele é chamado de hipertônico. E o local onde tem menos bolinhas, que é o soluto, ele é chamado de hipotônico. Agora, lembra o nosso conceito de osmose? Pois é, o que é osmose? É o transporte passivo, sem gasto de energia, de um local, de um solvente, né, da água, de um local onde é hipotônico para um local onde é hipertônico. E agora vamos aplicar esse conceito aqui. Osmose é o transporte passivo, sem gasto de energia, de água, de um local onde tem menos bolinhas
solutos, né, menos bolinhas, para onde tem mais bolinhas. Ou seja, de um lugar hipotônico para um lugar hipertônico. É exatamente o que acontece aqui. Olha a água, ela estava igualzinha e ela passou por essa membrana semipermeável, da onde tinha menos bolinhas para onde tem mais bolinhas. Ou seja, do hipotônico para o hipertônico. Isso é osmose, galera. Sempre vai acontecer isso. É o transporte de água sem gasto de energia de um lugar hipotônico para um lugar hipertônico. De lugar onde tem menos soluto para um local onde tem mais soluto. Beleza? Facinho de se entender. Outro conceito é que existe uma pressão osmótica natural que vai facilitar essa água passar, por exemplo, pela nossa membrana plasmática. E isso pode ser facilitado por meio de canais, proteínas canais da nossa membrana plasmática. E um exemplo de proteína canal é a aquaporina. Olha na imagem, a aquaporina ela serve como um canal exatamente para passar água. Ela é específica para a água. E como existe essa pressão osmótica, a água entra por esse canal automaticamente para a nossa célula. Então, lembre-se disso. E não se esqueça o que é osmose. O que é osmose, hein? Lembra que a gente já falou? É o transporte passivo de solvente. Um exemplo de solvente é a água. E ela vai da onde? Do lugar onde tem menos soluto para onde tem mais soluto. Do hipotônico para o hipertônico. Vamos entender isso mais a fundo agora. Então, nessa experiência que a gente está vendo aqui na tela, nós estamos observando uma hemácia. O glóbulo vermelho, aquela famosa célula bicôncava que está no nosso sangue. E essa hemácia ela está mergulhada aqui em 3 tubos de ensaio. Claro que a concentração aqui, a substância vai ser diferenciada. Vamos lá. Um tubo de ensaio vai ser isotônico. O que é isotônico? Isotônico é quando a quantidade de soluto existentes no meio é o mesmo ou a mesma quantidade que tem dentro da célula. Basicamente ali 9%. Beleza? O exemplo que a gente tem aqui. Então, o isotônico, a mesma quantidade de água que vai entrar na célula é a mesma quantidade que vai sair. Então, não vai modificar nada o processo osmótico. Agora, no outro tubo, nós temos uma solução hipotônica, ou seja, o meio tem 7% de solução salina. Então, esse meio tem menos soluto. Olha só que interessante. O meio tem menos soluto que dentro da célula. E o que vai acontecer? A osmose ela ocorre aonde? De onde tem menos para onde tem mais. E o meio, aquela água onde a célula está mergulhada, tem menos. Então, a água vai o quê? Entrar na célula. E a célula vai ficar como? Gordinha. Vai ficar ali quase plasmolizada para estourar ali. Então lembre-se, no meio hipotônico, o que vai acontecer? A água vai entrar na célula, porque a célula tem mais soluto que o meio. E existe ainda a solução hipertônica. A solução hipertônica, o que a gente pode falar? Ela vai estar ali basicamente em 12%, só que agora o meio ele tem mais solutos. Ou seja, é uma solução hipertônica. Tem mais solutos no meio do que dentro da célula. E lembre-se, a água vai da onde? Para onde tem menos soluto, para onde tem mais soluto. E onde tem mais soluto aqui no meio hipertônico? No meio. Então a água que existe dentro da célula, ela vai sair. E o que vai acontecer? A célula vai ficar murcha, aquele caju murcho, sabe? Bem louco! Vai ficar murcha, crenada que eles falam, beleza? Então é isso, em 3 soluções diferentes, o meio isotônico, o meio hipotônico e o meio hipertônico. Olha essa outra imagem, nessa outra imagem fica mais claro, o meio isotônico
não vai mudar nada a célula. A hemácia vai ficar normal, porque a mesma quantidade de soluto que existe fora, ali no meio, é igual do que tem dentro da célula. Então, a água que entra vai sair da mesma quantidade. Agora, no meio hipotônico, o que vai acontecer? Tem mais soluto dentro da célula. E a água vai entrar na célula e a célula vai ficar gordinha, vai ficar ali plasmolizada. Já no meio hipertônico, o que vai acontecer? Tem mais soluto fora da célula. E a água vai sair da célula para o meio onde tem mais soluto, que é ali a solução hipertônica. E a célula perde água e fica como? Toda enrugadinha ali, toda murcha. Beleza? Então é basicamente isso. Na célula vegetal, vai acontecer esse tipo de processo? Sim. O nosso foco para medicina e tudo mais não é célula vegetal, mas é bom a gente saber. A célula vegetal também pode sofrer esse tipo de osmose. Porém, a diferença é que ela não vai modificar a sua estrutura externa. Por quê? Porque a célula vegetal ela possui a parede celular, que é extremamente resistente. Então, a gente vai ver, olha na imagem aqui, que independente se vai sair água ou vai entrar água ali, não vai mudar muita coisa não, porque a célula é resistente, tem parede celular ali. Diferente da nossa célula animal, que possui apenas uma membrana, ou a nossa membrana plasmática. Então, o que acontece aqui na célula vegetal? Simples, não tem uma modificação por causa dessa parede celular, mas existe um vacúolo ali, que possui água. Então, o que acontece? A gente consegue ver a diferença. É basicamente o mesmo sistema. Em um meio hipertônico, a água vai sair da célula. E aí a célula vai ficar murcha. Em um caso contrário, onde o meio é hipotônico, tem pouco soluto no meio, e a célula possui mais soluto dentro dela, o que vai acontecer? A água irá entrar na célula e a célula vai ficar ali gordinha, cheinha. Basicamente a mesma coisa. A diferença é que na célula vegetal não muda sua estrutura externa por causa dessa parede celular que é resistente e protetora. E aí vem aquela famosa pergunta que muita gente tem dúvida. Eu posso pegar um peixe de água salgada e jogar na água doce? Posso fazer isso? Não, galera, não posso fazer isso. Exatamente por isso que a gente falou aqui. Se eu pego um peixe de água salgada, esse peixe ele está ali equilibrado com aquele meio que é salino, ou seja, com grande quantidade de solutos. Então, dentro desse peixe tem muito soluto também. Aí, se eu pego esse peixe e jogo ele na água doce, o que vai acontecer? A água doce ela é hipotônica, se a gente for observar, com esse processo de osmose. E o peixe ele é hipertônico, ou seja, tem muito soluto dentro dele, porque ele é peixe de água salgada. E o que acontece? A água vai da onde? Do hipotônico para o hipertônico, ou seja, a água do rio vai entrar dentro do peixe, que ele é hipertônico, tem muito soluto ali. E o peixe vai ficar como? Vai explodir o peixe. Ou melhor, ele vai morrer. Entendeu? E a mesma coisa o contrário. Se eu pego um peixe de água doce e jogo em água salgada, vai morrer também. Por quê? Porque a água salgada tem muito soluto, ou seja, é hipertônica. E o peixe é doce e ele tem pouco soluto. Então, se eu jogo um peixe de água doce em água salgada, a água que tem dentro do peixe irá sair dele. O peixe vai ficar murcho, ele vai morrer também. Exatamente isso, vai sair a água de dentro do peixe para o meio. Então, pessoal, é isso. Com isso, fizemos mais um resuminho referente a essa biologia celular e molecular. Se te ajudei, deixe seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?